gravando? Tá, ele falou. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria confirmar se o pessoal que está no web conference está escutando bem. Sim? Ok. Estamos aqui com uma interferência de som, né? Mas acho que em breve isso vai melhorar. Bom, meu nome é Rui Daniel Prediger, eu sou superintendente da pós-graduação aqui da UFSC, e essa então é uma atividade conjunta proposta pelas pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação. E faz parte então da semana de recepção e acolhimento dos novos estudantes, cujo tema desse ano, né, é UFSC inclusiva, diversa e sem preconceito. Então, em debate com coordenadores, docentes, discentes, pesquisadores, tentando definir um tema comum, né, de interesse da pós-graduação, da pesquisa da UFSC, veio esse tema sobre a ética na pesquisa. Então, é com grande prazer, né, que a gente conta com a presença dessas duas pesquisadoras e que atualmente são as coordenadoras dos comitês de éticas, né, de pesquisa em humanos e também pesquisas em animais aqui da UFSC. Tá? Então, farei uma breve apresentação das debatedoras. Cada uma delas terá um tempo, né, para suas considerações iniciais, e depois, então, a gente abre o debate, em que todos estão convidados, né, a fazer perguntas para a gente debater esse tema de ética em pesquisa. Bom, então a doutora Luciana Antunes, ela é graduada em nutrição pelo IPA, mestre e doutora em medicina, ciências médicas pela URGS, e é professora do departamento de nutrição aqui da UFSC. Pesquisadora do grupo de pesquisa em neurociências nutricional translacional e do laboratório de dor e neuromodulação. E, então, hoje, né, ela vai atuar na condição de coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos aqui da UFSC. Então, muito obrigado, professora Luciana. Eu já faço também a apresentação da doutora Luciana Honorato, que é médica veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em agroecossistemas pela UFSC e doutora em ciências pela Universidade Federal de Pelotas, com pós-doutorado em etologia aplicada e bem-estar animal pela UFSC. Desde 2014 é médica veterinária dos biotérios setoriais do Centro de Ciências Biológicas aqui da UFSC e colaboradora nas disciplinas de manejo e ciência de animais de laboratório dos programas de pós-graduação em farmacologia, neurociências e bioquímica. E atualmente, então, também atua, né, e é nessa condição que ela está hoje né, participando dessa mesa, coordenadora do Comitê de Ética de Uso de Animais aqui da UFSC. Então, também muito obrigado, né, a vocês duas pela disponibilidade. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Luciana Antunes fazer as suas considerações. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e parabenizar a ProPG e a ProPesc por essa iniciativa. Então, eu vou começar a minha apresentação aqui, falando um pouco sobre a pesquisa em seres humanos, certo? Bem, a gente tem que ter em mente que todas as nossas ações, existe uma tríade que a envolve, né? Tanto com aspectos morais, com aspectos éticos e com aspectos legais, né? E muitas vezes estas três áreas, que apesar de se sobreporem, né, e terem grandes vínculos, elas são confundidas. Então, algo pode ser eticamente adequado, mas não legal, e o contrário também, né?
Então, o discernimento de cada um dessas áreas do conhecimento, ele se faz essencial. Quando a gente fala em relação à moral e ao direito, ambos têm a finalidade de estabelecer uma certa previsibilidade na conduta do indivíduo, mas de forma distinta, cada um deles, e que certamente interagem, certo? Então, na questão moral, a ideia é conseguir estabelecer um conjunto de regras que vão ser estabelecidos pela pessoa. Cada um de nós aqui, né, tem uma série de questões morais, né, que nos vincula a determinados grupos, a determinadas ideias, a determinadas afinidades, certo? Então, como exemplo, a gente pode pensar em uma questão de diretrizes, de normas por adesão, códigos profissionais, preceitos religiosos, por exemplo. Com relação aos aspectos legais, a finalidade já é o regimento da sociedade e tem uma questão de fronteira. Então, se a gente for comparar, cristãos são cristãos ao longo do mundo, em todo o mundo, mas as leis que regem uma sociedade, elas são completamente distintas, porque as leis elas têm esse caráter de fronteira, muitas vezes dentro de uma própria nação, certo? No Brasil, o nosso referencial teórico é o direito civil, e diferentemente dos países anglo-saxões, né, que é a common law. E quando a gente pensa no direito, a gente tem que pensar que são regras que estipulam uma obrigatoriedade, os aspectos legais. Então, a gente vai ter legislações, leis, normativas, resoluções, portarias, certo? Agora, quando a gente fala em ética, a gente tem que pensar que é uma área do conhecimento que promove a reflexão sobre a ação humana. Então, a finalidade da ética é justificar, a partir de reflexões, né, pareceres, a conduta, uma certa ação, certo? Que são propostas tanto pela moral quanto pelo direito. Então, não existe um estabelecimento de regras, não é algo único ou padronizado, certo? Bem, nesse caso, então, a gente vai ter uma série de reflexões, de pareceres, de justificativas que vão subsidiar uma determinada ação nossa. Quando a gente fala na questão da pesquisa, o mesmo racional se aplica. Então, quando a gente pensa nas questões morais, nós temos as normas, as diretrizes, a Declaração de Helsinki, né, que é um mais icônico direito humano quando a gente se fala na condução de pesquisa com seres humanos, os códigos, nossos códigos profissionais. Nos aspectos legais, nós temos as legislações. Basicamente, quando a gente fala de pesquisa com seres humanos, as resoluções, a 466 e a resolução 510. E com relação à ética, né, a gente vai ter a justificativa, né, que vai embasar a condução de uma pesquisa com o princípio básico do respeito à pessoa. Então, se a gente pensar hoje em dia, né, o quanto a gente evoluiu em relação à ética, né, em pesquisa com seres humanos e todo o entendimento, inclusive do que e de quem é humano, né, a gente, há não muito tempo atrás,
em 1931, quando a Alemanha assume a legislação da Prússia, tá? Que é de 1901, ali já se tinha estabelecido normativas e leis, inclusive muito rígidas, com relação à pesquisa em seres humanos. E, a partir de 1936, a Alemanha nazista, ela promulga uma lei que proíbe a pesquisa em animais por razões humanitárias, né? É quase inacreditável o motivo, né, pelo qual a Alemanha nazista baniu a pesquisa em animais, né? Contudo, eles estabelecem um limite, né, que determinados grupos étnicos ou características individuais que não configuram esses indivíduos como cidadãos. E eles são considerados Untermenschen, né? Acredito que se fale assim, não sei, mas como se fosse uma sub-raça. Não me entendam mal na tradução, por favor. Então, a gente tem que pensar que as leis alemãs que regimentavam a pesquisa com seres humanos, elas eram rigorosíssimas, mas apenas para cidadãos. E não se aplicava a esses Untermenschen, né? Judeus, ciganos, romenos, indivíduos alemães com deficiência intelectual, né? Ou com alguma deficiência física, e particularmente gêmeos, né? Que era uma fascinação do médico nazista, o Mengele. Então, aqui vocês podem ver um caso de má formação num campo de concentração de uma criança judia brincando, né, com o único membro que ela tem ali, que é um pé, uma perna, nas pesquisas com talidomida. Então, hoje em dia, a gente olha e a gente fica realmente estarrecido, mas é uma linha muito tênue do que a gente traça do que é aceito ou não. E se a gente não considera essas pessoas cidadãos, logo, né, passa a ser aceitável a condição, né, de colocá-los em qualquer tipo de experimentação. Bom, então, esse era um dos médicos que era, inclusive Mengele que é um dos mais famosos e era subordinado a ele, o Edward Wirths. Eles conduziram uma série de experimentos. Esse livro é muito interessante, e quando eu digo interessante, não me entendam mal, mas eu acho que é essencial a gente jamais esquecer o que foi feito no Holocausto. A única coisa que garante nós nos mantermos humanos é nos lembrar toda a desumanidade que aconteceu e que ainda acontece. Então, é um assunto que sempre precisa ser lembrado, jamais esquecido e falado, né, com todas as letras. E se vocês analisarem, dos 1.500 gêmeos em campos de concentrações, sobreviveram apenas 200. E foi onde se conduziu estudos de eugenia, estudos para entender a fisiologia da hipotermia e o tratamento. Então, para vocês terem ideia, assim, eles colocavam bebês de judias, né, e, enfim, de outros indivíduos que não eram considerados, né, gente e que estavam, né, presos nos campos de concentração. Então, em Auschwitz, no inverno, completamente sem roupa, para ver quanto tempo um bebê sobrevivia em hipotermia, né, até morrer, e ficavam cronometrando. Outros estudos com hipotermia também, na época do inverno, colocavam as pessoas na água em torno de 3 horas, induziam, então, a hipotermia, água fria, obviamente, né? Não preciso nem dizer para vocês, e, evidentemente, que essas pessoas iam a óbito, né? Estudos da sepse, então, de inocular patógenos, né?
cirurgias de troca de sexo, e a gente tem que pensar quais eram as situações dos campos de concentração, né? Que era extremamente, não era só questão desumana, mas era extremamente toda a crueldade, né, não considerando esses indivíduos humanos, mas também a questão higiênica, né? Então, outra coisa que se fazia com estudos em crianças era administrar soluções, injetar, né, injetar soluções oculares para ver se conseguia trocar a cor dos olhos. O que acontecia que nessa situação, né, muitas vezes os indivíduos iam a óbito ou ficavam cegos em virtude não só da questão da substância em si, mas também pelas questões, né, de complicações infecciosas. E um exemplo emblemático de gêmeos foi os irmãos Nino e Tito, que foram unidos pelos punhos e pelas costas para simular gêmeos siameses. Então, eu sei que é muito desconfortável falar sobre esse tipo de coisa, mas eu gosto sempre de trazer esses exemplos porque a gente não ouve todo dia isso, né? E não são todas as pessoas que têm assim uma proximidade com famílias que imigraram, né? Que vieram dessa situação. Aqui, particularmente em Santa Catarina, a gente não vê muito, eu pelo menos nunca vi, não faz muito tempo que eu estou aqui, mas uma presença tão grande da comunidade judaica, né, como é, por exemplo, em Porto Alegre, e que a gente acaba tendo mais proximidade, porque a gente acaba conhecendo mais indivíduos, inclusive, que perderam familiares, né, ou que até, né, descendentes de sobreviventes. Bem, então, ocorre que, com o julgamento de Nuremberg, entre 46 e 47, esses médicos e cientistas nazistas vão ser julgados também pelos crimes cometidos em pesquisa com esses indivíduos e dá origem ao Código Homônimo, né, de Nuremberg, em 1947, em que se fala pela primeira vez sobre a necessidade de aplicação do consentimento informado, da necessidade da realização de estudos prévios com animais, a que as pesquisas sejam conduzidas com cientistas qualificados, que ocorra uma análise e uma justificativa ponderando a relação risco-benefício de forma antecipada, ou seja, previamente ao experimento, que seja, né, prevenido o sofrimento físico, mental, morte, lesões incapacitantes e a liberdade do indivíduo para interromper, né? Então, se a gente for pensar, é recente, mas também é um certo tempo. E depois de todos esses horrores que eu apenas pontuei, né, alguns exemplos para vocês emblemáticos, o indivíduo não ia fazer isso novamente, né? Mas não, sim, fizeram e fazemos até hoje, porque, como eu disse, nós precisamos nos lembrar o tempo inteiro da história, né? Então, se a gente pensar nos avanços éticos da proteção humana, eles vieram da desumanidade da pesquisa. Então, assim, eles não vieram em virtude de um pensamento com preocupação, eles vieram como uma necessidade de dizer coisas que para nós parece bastante óbvia, né? Então, assim, e essa é uma das coisas que eu costumo falar, e acredito que tenham pesquisadores aqui que se identifiquem. Antes de eu participar, né, de compor o Comitê de Ética em Pesquisa, eu só era pesquisadora, né? Então, eu tinha o outro lado, e eu achava sempre que o Comitê de Ética incomodava, né? Então, quando tu começa a estudar e tu vê a necessidade, né, começa a entender que o Comitê de Ética ele está ali para né, o seu meio-fim, que é garantir a proteção, a segurança e a dignidade dos seres humanos, mas também ele está ali
do nosso lado como pesquisador, hoje eu não estou aqui como pesquisadora, mas ele também está aqui para nos auxiliar a repensar nossas condutas e nos auxiliar a conduzir as nossas pesquisas, mantendo a nossa integridade científica, né? Bem, dando sequência após Nuremberg, nós temos daí a mais importante declaração, né, pela Associação Médica Mundial, que foi em 1964, a Declaração de Helsinki, que é o que rege majoritariamente em nível internacional as pesquisas com seres humanos. E nós tivemos, em 79, o Belmont Report e a harmonização de boas práticas clínicas, que a gente tem, inclusive, um documento das Américas, né? Então, como eu falei antes, bom, as pessoas não farão mais isso, né? Eu trouxe pouquíssimos exemplos para vocês aqui hoje, mas sim, 10 anos pós-Nuremberg, de 1956 a 1972, nós tivemos na história o Willowbrook State School, que era o experimento da hepatite. Então, o que aconteceu? Eram crianças, majoritariamente, com deficiência intelectual, muito grave, e 2 médicos resolveram estudar a hepatite C, inoculando nessas crianças e acompanhando o curso natural da doença para tentar desenvolver uma vacina. Então, ele foi descoberto porque em um evento, um médico que chegou lá e ficou estarrecido, vamos dizer assim, com a situação, comentou que tinha sido demitido e falou para um jornalista numa mesa, num jantar, né? E comentou, olha, fiquei horrorizada, é uma situação precária. Então, assim, todo tipo de abuso que vocês podem imaginar aconteceram com essas crianças. Elas eram... O local era para 4.000 crianças, chegou a 6.000 em pouquíssimo tempo. E o Krugman, que é um dos médicos, esse abaixo aqui no monitor que vocês podem ver à esquerda, ele convencia os pais com o argumento que, olha, se tu deixar a gente colocar o teu filho na pesquisa, a gente consegue institucionalizá-lo hoje, mas senão ele vai ter que ficar numa fila de espera, porque realmente é muito longo. Então, o que acontecia é que essas crianças, então, eram estudadas, muitas vezes elas iam a óbito e eram retiradas dias depois dali, literalmente apodrecendo junto aos vivos, né? E de 1932 a 1972, nós temos um dos também maiores horrores em pesquisa, que foi o Tuskegee Syphilis Study, que aconteceu, que foi conduzido no Alabama com a população, né, afrodescendente, e em que no início do estudo não se tinha a cura para a sífilis, mas depois tinha, eles descobriram e eles resolveram não tratar, porque eles queriam observar qual era o curso natural da doença. Então, essas pessoas, elas não eram comunicadas de que elas tinham sífilis, teve um grande número de sífilis congênita, inclusive, e elas tinham a garantia de motorista e do seu funeral para serem estudadas pelo seu sangue ruim, certo? Bem, daí vocês vão me dizer, tudo bem, mas isso foi em 1970. Só que a gente teve uma pandemia recentemente. E, apesar de estar sob investigação, a gente teve um caso no Brasil que é tido como, se realmente confirmado, um dos piores nos últimos anos nas Américas, em que 200 pessoas foram mortas, né, em virtude de um experimento que aconteceu com uma série de irregularidades com a proxalutamida, certo? Para tratar a Covid. Então,
esse resgate breve que eu faço aqui hoje com vocês é para lembrar que a gente não pode esquecer, porque a tênue linha do aceitável, ela se molda todo o tempo. E muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar se a gente não estiver bem amparado e principalmente dependendo dos nossos valores morais, né, éticos e legais. Então, essa, né, foi tido como uma das mais graves, se inclui na América Latina, com certeza, essa questão com a pandemia 19, e a gente está falando de algo extremamente recente. Mas aí vocês vão me dizer assim, mas tudo bem, eu não trabalho com pesquisa clínica, então as pessoas, é uma bobagem, né? Se eu só vou aplicar um questionário, se eu só vou fazer uma entrevista, eu só vou fazer um grupo focal, eu só vou pegar dados de funcionários, eu só vou aplicar um questionário pela internet. Vejam que a gente não precisa fazer um estudo que seja avaliar uma lobotomia no indivíduo, né? A gente não precisa fazer um estudo que seja uma cirurgia cardíaca. Considerar os aspectos éticos e passar por toda essa análise é uma forma de respeito de todos os casos e muitos outros que eu falei até aqui. Então, é uma questão que não compete a gente escolher qual estudo né, deve ou não deve passar pelo CEP, porque qualquer pesquisa com seres humanos, ela deve passar. Qual é o seu risco, né? Ou quais são os seus riscos, bem como todas as questões na análise ética, é outra questão, mas não interfere, é por uma questão simplesmente de respeito ao indivíduo que isso tem que acontecer. Eu estava pensando, né, antes de vir para cá, e eu até estava conversando com as professoras antes, Luciana e Maria José, eu estava falando. Eu acredito que muitos de vocês, isso acontece bastante comigo, recebem aquelas chamadas, daqueles números, inúmeras por dia, né, que tu fica bloqueando chamada o dia inteiro Eu considero aquilo uma invasão tão grande, porque eu não quero receber aquela chamada. E eu tenho certeza que muitos de vocês não querem conversar com a empresa telefônica que quer vender um pacote para vocês nesse momento. Mas eles pegaram o telefone de vocês, que vocês escolhem para quem vocês fornecem, e eles ligaram e se sentiram no direito. Então, assim, eles não vão inocular um vírus fatal em vocês. Não, de modo algum. Mas entendam que não é a magnitude da gravidade da invasão que anula a necessidade do consentimento, certo? Então, pode me falar se eu chegar, já bateu a hora ou não, porque eu falo bastante. Tá. Mais 5 minutos? Tá. Então, o que eu gostaria de falar hoje aqui é em relação às resoluções, né, que nós temos no Brasil, que é a 466 de 2012 e a 510 de 2016, que elas definem o que é a pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa e qual a sua constituição e a responsabilidade do CEPS, certo? Lembrando que existe uma incompreensão de que nem todas as pesquisas precisam passar pelo sistema CEP-CONEP, e isso não é verdade. Toda pesquisa com seres humanos deve passar pelo sistema CEP-CONEP, inclusive aquelas que constam na 510 de 2016, porque no artigo que fala sobre quais se excetuam, tem um inciso final que diz que não se incluem pesquisas
de TCC, monografias. Então, qualquer pesquisa que é conduzida dentro de uma universidade, ela tem uma finalidade acadêmica, de mestrado, doutorado, especialização. Portanto, nem aquela exceção se aplica, certo? Eu gostaria de também deixar aqui uma consideração com relação à nossa página, que a gente tem trabalhado bastante para deixar o mais fácil e com o maior número de informações para toda a nossa comunidade. Então, a gente tem disponibilizado uma série de links que vocês têm acesso, tutoriais, para tentar realmente facilitar, né? Então, de entenderem que a ideia do CEP não é dificultar a vida do pesquisador. Então, a gente tem como fazer as duas coisas: garantir, né, o respeito e a integridade de todos os participantes de pesquisa e também conseguir, né, educar os pesquisadores para uma conduta que mantenha, né, a integridade científica. Então, à esquerda aqui, vocês podem ver na parte do menu ali, onde diz início, abaixo do brasão da UFSC, tem todos os ícones que tem tutoriais explicando como se submete emenda, como se submete a notificação, quais são os documentos que eu necessito para a submissão de um projeto, um novo protocolo de pesquisa, cada um dos ícones, né? Então, assim, o que nós precisamos para fazer essa análise e apreciação no protocolo de pesquisa, como se redige um TCLE, tem todo um passo a passo, certo? Eu agradeço o convite, a presença de todos vocês e também aos meus colegas do CEP, que é uma equipe incansável. Nós temos um pouco menos de 2.000 projetos ao ano analisados, né? É muito trabalho, é uma carga de trabalho extremamente volumosa. Nós não temos nenhum tipo, porque nem é sequer permitido, né, de pagamento pelo que a gente faz. Nós temos garantido, né, a universidade nos garante, então, tanto a ProPG quanto a ProPesc e a reitoria garantem a autonomia e a independência que nos é de direito, então a gente também reconhece e agradece isso, para que a gente consiga conduzir o nosso trabalho e entregar o melhor para vocês e para a sociedade. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. Nós vamos abrir para discussão ao final, né? Então, já convido a doutora Luciana Honorato também fazer as suas considerações iniciais e vão anotando aí as suas perguntas, os seus pontos, que logo em seguida a gente abre para o debate. Obrigada, Rui. Agradeço o convite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os novos alunos de pós-graduação, em nome do Comitê de Ética de Animais. Eu acho que aqui eu não apareço na filmagem, né? Então, eu vou passar lá. Está aparecendo? Então tá. Eu acho que é melhor eu ir para a outra ponta, que eu vou ter que me comunicar aqui com o João, que ele vai fazer a passagem para mim. Então, eu vou te dar um toquezinho cada vez que você possa passar o slide, certo? Então, agradeço a presença de todos, obrigada pelo convite mais uma vez. E deixa eu colocar aqui a telinha. Pode passar para a segunda tela. Isso. Bom, eu vou me referir... que bom que a Luciana, a minha xará, falou antes, porque ela definiu muito bem, separou o que é ética, o que é moral, usou o termo desumanidade várias vezes, que eu vou utilizar aqui também. Então, que bom que já teve essa parte brilhantemente
falado no início. Eu vou começar mostrando essa notícia que foi da semana passada, né? Super atual, eu recebi lotada na minha caixa de e-mails, né? Todo mundo mostrando essa notícia que o governo proíbe uso de animais em pesquisa, com cosméticos e produtos de higiene. E aí foi toda aquela polvorosa, né? Vários grupos dizendo, será que vão acabar com testes de animais, né? Finalmente? E que lei é essa? Enfim, não é uma lei, isso é uma resolução normativa do CONSEA. Muitos de vocês devem estar ouvindo pela primeira vez esse nome, né? O CONSEA. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês nessa minha fala. Mas é uma normativa, não é uma lei, não tem força de lei, né? E vejam na letra miúda que é uma regra que vale para produtos que utilizem ingredientes já comprovada cientificamente, né? Então, há sim brechas para se utilizar animais para esse tipo de pesquisa. Pode passar. E isso é amparado, sim, por uma lei. Então, eu tinha pensado em toda eu ia fazer como a Luciana, toda uma linha evolutiva, né, de legislação, mas eu não tenho tempo para isso. Então, eu vou começar pelo nosso marco inicial, que é a lei que regulamenta o uso de animais para ensino e pesquisa, que foi aprovada em 2008. E eu também fiz questão de trazer uma notícia, né, da época dessa aprovação, porque mostra ali que, após 13 anos de tramitação, ela foi aprovada. E aí ela foi aprovada muito às pressas, ficou 12 anos engavetado e depois se aprovou muito às pressas por uma questão de momento, né, do que acontecia no momento. Podemos falar sobre isso mais adiante. Nessa lei, então, se prevê que quem regulamenta, quem cria normas éticas e tudo mais, é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Ele foi, então, criado através de um decreto, em 2009, e todas as instituições que utilizam animais em ensino ou pesquisa devem se credenciar. Então, a UFSC tem um número, um credenciamento, né, por instituição, um número de CAEP, já tem mais de 900 cadastros no CONSEA atualmente. E vejam que são 58 resoluções, então 58 normas, eu não tenho como falar de todas, muitas já foram revogadas, mas entendam o que é importante. Tudo que for de norma sobre instalação física para qualquer espécie utilizada em pesquisa, métodos alternativos que o CONSEA reconhece, que ele publica, devem ser utilizados, né? Então, não se permite mais utilizar um método dito tradicional, se houver um método alternativo publicado nas normativas. Então, é o nosso guia, né? E dentro, então, quem faz a ligação entre a instituição e o CONSEA são os comitês de ética, que são obrigatórios para todas essas instituições desde 2010. A UFSC tem SEUA desde o ano 2000, né? O funcionamento começou em 2000, então nós temos já uma certa tradição, né, de comissão. E aqui a nossa página, que vocês também podem tirar dúvidas, não vou falar muito sobre ela. Pode passar? O que eu gostaria de salientar aqui é que, quando a gente... toda essa organização, né, de lei, e CONSEA e SEUAS, tem por base ética, uma base ética, ela é o que a gente chama de utilitarista, né? Então, existem diferentes visões éticas. Se nós tivéssemos o pessoal da filosofia aqui, eles nos apresentariam teorias abolicionistas, né, de não se utilizar, não se permitir o uso de animais. E são várias teorias que divergem bastante, né? Mas eu quis trazer a nossa base, né, que é o que a SEUA utiliza, né? Então, resumidamente, dentro, né, dessa teoria utilitarista, o uso dos animais é justificado se os benefícios potenciais para a sociedade, né, superarem os danos aos animais. Então, vocês imaginem como se fosse uma balança onde se pesa benefício para a sociedade e dano para os animais do outro lado, né?
também é justificado o uso se somente na ausência de outra forma de se estudar que não seja pelo uso de animais. Né? Então, não é, se utiliza de qualquer forma, mas se tem critérios para esse uso. Né? E também, um princípio bem importante é de que os animais não devem sofrer além do que o experimento necessite. Tá? Então, é sobre isso que eu vou discutir, gostaria de chamar vocês a discutir um pouco. Comitês internacionais, eles resumem, então, nessa página que eu estou citando aqui, vocês vão encontrar, né, os textos, artigos, enfim, que trazem todo esse resumo de se fazer, então, é uma proposta de como se analisar os projetos de pesquisa. E para quem vai trabalhar com animais, a gente sempre pede assim, que o pesquisador faça uma autocrítica dentro dessa proposta, né? Faça essa análise de dano e benefício. A Luciana falou em risco-benefício, né, na fala dela, ali se aplica ao humano, né? Então seria o risco para o humano e o benefício para o humano. Aqui a gente está falando de dano, porque é o dano para o animal e benefício para a sociedade. Tá? Lá nos benefícios, vocês vão ter que avaliar, então são 3 vezes, porque se fala em validação externa, interna, validação de construto, enfim, relacionado aos modelos animais, que deve, sim, então, pesar muito mais nessa balança do que os danos aos animais, que a gente traduz aqui em 3 R's. Vou falar para vocês sobre substituição, redução e refinamento. Então, isso não é uma proposta que seja hegemônica e vocês pensarem aqui naquele exemplo dos cosméticos, né, da lei dos cosméticos. Na União Europeia, há 10 anos, já é proibido o uso de animais para fins de cosmético. Muito baseado nessa avaliação. Né? Não sejamos ingênuos que existe, sim, muita política em volta. Né? A gente sabe disso, não sejamos ingênuos, mas essa é a proposta que se tem hoje, né? Que se faça esse tipo de avaliação. Falei nos 3 R's, então, já há bastante tempo, né, nós temos uma obra que é de 1959, de Russell e Burt, então é um livro, né, antigo, mas é o que nós temos de mais atual. Esses autores eram realmente visionários nesse sentido, de nos trazer esses princípios norteadores. Então, quando a gente avalia os projetos na CEUA, vocês imaginem os revisores tendo essa base, pensando assim, isso aqui não está colocado aleatoriamente, esses R's eles são hierárquicos, né? Existe uma ordem hierárquica, sendo que substituição é a nossa primeira, né? O nosso primeiro R, que seria o replace. Porque se nós conseguimos substituir o animal, não precisamos nem pensar nos demais R's. Né? Então, o pesquisador, quando está propondo, ele precisa justificar, precisa mostrar que já foi feito de tudo antes de se chegar ao animal. Então, foi feito um estudo de determinado produto in vitro, foi feito em célula, foi feito um trabalho em sílico, né, usando bioinformática. Enfim, ele tem que demonstrar que chegou ao ponto de, sim, tem que se usar animal. Né? Tendo essa justificativa, vocês precisam apresentar, né, eu estou falando aqui então com quem vai fazer a pesquisa, um cálculo amostral. Né? Você tem que apresentar, porque antigamente a gente tinha justificativas assim, o meu laboratório sempre utilizou esse N. Não, a gente precisa ter um desenho experimental adequado, precisa ser mostrado um cálculo sobre isso, para que a gente tenha o mínimo de animais, mas que seja, né, o suficiente. Apresentado isso, nós também avaliamos os refinamentos, né, que também estão ligados à redução. Porque quando você minimiza o sofrimento dos animais, quando você melhora o bem-estar, você também está mexendo no número de animais que vão ser precisos. Né? Porque
a gente pode reduzir a variação, né, entre animais, se nós tivermos, né, então, tudo isso muito bem refinado. Certo? Pode passar. Eu gosto de mostrar, quando nas minhas aulas eu falo bastante assim, tenham ferramentas, essa é uma ferramenta muito interessante, eu uso bastante a página do NC3Rs. Esse link vocês encontram, então vocês podem utilizar, é uma ferramenta que é grátis, né? Vocês vão encontrar aqui recomendações de métodos de análise estatística, vocês vão colocar, poder fazer cálculo amostral. Ultimamente, se pede bastante que se utilize animais machos e fêmeas, porque a gente tem muito um viés de pesquisa voltado sempre para animais machos, né? E então, que se inclua esse tipo de ferramenta ajuda vocês a fazer essa análise, né, utilizando machos e fêmeas, enfim. É a sugestão que eu deixo para vocês. E, falando nos 3 R's, esses dois simpáticos senhores ingleses são os autores, né, desse livro de princípios. Quando ele fala ali humano, entendam humanitário, né? São técnicas humanitárias. E a gente fala muito sobre os 3 R's que eles propõem, mas eu acho que o mais importante da obra deles é o que antecede a proposta dos 3 R's. É toda a discussão que eles fazem sobre desumanidade. Eles usam esse termo no livro, a desumanidade em pesquisa. A desumanidade, aí eles falam, diferenciam o que seria uma desumanidade direta ou contingente. Coloquei um asterisco aqui porque eles deixam bem claro que esse termo não é nenhum julgamento moral com relação ao pesquisador, mas sim quanto ao resultado final no animal. Então, se o resultado é um estado mental de sofrimento, não importa se o pesquisador faz isso sorrindo ou chorando, se ele é um sádico ou se ele está ali chorando. O resultado no animal é o mesmo, é o sofrimento, né? Então, eles deixam claro isso, que o termo é utilizado com relação ao resultado no animal, mas esse termo causa desconforto nos pesquisadores e, atualmente, quem utiliza essa obra, eles falam em sofrimento direto e sofrimento contingente, e não em desumanidade. Tá? Eu estou trazendo o que os autores falam na sua origem. E aí, o que é um sofrimento direto é aquilo que o animal vai passar para se atingir aquele objetivo. Então, a gente não tem muito o que mexer nisso. Mas os 3 R's vêm para a gente conseguir reduzir o que há de contingente, ou seja, aquilo que é evitável de sofrimento. É isso que é bem importante a gente ter em mente, que, além de prejudicial, né, esse sofrimento que é evitável, ele é moralmente injustificado. Né? Então, toda a questão de cuidados com o transporte, cuidados com a aclimatação dos animais, refinamentos, né? Nós temos, sim, que ter esse controle. Tá? Pode passar. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa autora, ela avalia a inflamação, né? Então, a produção de inflamação é necessária para o objetivo dessa pesquisa. Vejam que são 3 níveis de inflamação na pata, sendo o nível 3 aquela, né, visivelmente, assim, uma inflamação muito acentuada. O sofrimento direto, então, é essa inflamação sendo causada. O que é contingente? Você tem que responder essas perguntas. É possível usar algum analgésico para que esse animal sofra menos? É possível reduzir a duração do experimento? Então, se você sabe que esse nível 3 chegará em X horas, você pode avaliar antes e abreviar isso? É possível responder ao objetivo antes desse nível mais avançado? Então, se para qualquer uma dessas perguntas a resposta for sim, e você não aplicar isso, a gente está caindo naquela questão que é não moralmente justificado esse trabalho. Próximo. Outros princípios que estão relacionados, então, ao bem-estar animal, diretamente, é o princípio de nenhum dano desnecessário. Né? Isso que eu
já estava falando daquilo que é contingente. Eu gosto muito de usar um exemplo que da minha prática quando eu, há mais de 20 anos atrás, me formei, o único jeito que eu aprendi a tirar sangue de camundongo era aquela primeira foto, usando uma pipeta de Pasteur no canto do olho de um camundongo. Ó, tem gente falando aqui, é isso aí que eu fazia. Né? E eu parei de usar, eu saí da faculdade dizendo, não vou mais fazer isso, porque causa incômodo, né? E aí, hoje, atualmente, os comitês internacionais dizem essa técnica ali só pode ser utilizada, recomendada, se for terminal. Né? O animal vai ser anestesiado, coletado sangue e ele não retorna. Né? Porque se ele retornar, se ele tiver que se manter vivo, tem técnicas mais apuradas, né? A veia facial, por exemplo, eu consigo coletar o mesmo tanto de sangue que seria possível para manter o animal vivo, né? Porque com aquela pipeta de Pasteur a gente tira muito mais do que o possível para ele se manter vivo. E a gente tem que pensar no volume também, né? Se eu preciso de pouco sangue, por que eu vou tirar tanto sangue se eu consigo, com tantas técnicas hoje, a gente consegue micro amostras, né? Então se coleta o tanto de sangue suficiente. Isso é trabalhar sobre esse princípio, né? De nenhum dano desnecessário. Pode passar o próximo. Outro princípio seria de atendimento de necessidades básicas dos animais. Eu vejo que muitos confundem, chamam de nossos animais têm enriquecimento ambiental. E aí chamam de enriquecimento, o que nos parece ser um luxo para o animal, e, na verdade, é uma necessidade básica. Né? Animal que faz ninho, a espécie fazedora de ninho, para ele, é uma necessidade básica ter substrato para ninho. Né? Isso não é um enriquecimento, isso é básico. Né? A gente tem que conhecer as necessidades básicas das espécies que trabalhamos. E o outro princípio, então, é de limite de danos superiores. É bem importante isso, né, de a gente avaliar, né? Aqui eu coloquei uma foto que a gente tem de escala, chamado de escala de Grimace, que são escalas de avaliação de expressão facial dos animais. Todas as espécies que nós temos, seja animal de produção, tem escala de expressão facial que a gente consegue perceber, né, se esses animais estão com dor. Né? Então, nós temos que colocar esses limites, né? Porque nós temos o aval da sociedade para utilizar animais em pesquisa, mas nós não temos o aval para que esses animais sofram além do esperado. Né? Pode passar. E aí a gente chama isso de ponto final humanitário. São termos um pouco novos, né? Então, muitos alunos me procuram, me ajuda a escrever o que são esses pontos finais humanitários, porque muitas vezes o próprio orientador não está familiarizado com esses termos. Né? Então, se vocês forem publicar, né, em uma revista, qualquer revista internacional, eles vão pedir quais são os pontos finais humanitários usados nesse teu experimento. Né? Se é um estudo de câncer, quanto maior o grau de invasividade, mais vocês vão ser cobrados quanto a isso. Né? Então, eu falo assim, alguns pontos de avaliação de projeto. Né? Eu já falei para vocês do dano e benefício. Né? Façam esse exercício de avaliação, de autoavaliação. Quais são os efeitos adversos esperados? Muitas vezes, né, tem que se fazer um projeto piloto para saber o que vai acontecer. Né? Então, a gente não pode ter um projeto piloto dentro do projeto inicial. Uma revisão bibliográfica rica, né, atualizada, ter atenção ao transporte, aclimatação de animais. E aí vem aquilo que a Luciana já falou, que gente chata, a comissão é uma chatice, fica cobrando detalhes. Mas é para que a gente, para que se pense, né, em todos esses detalhes mesmo. Tá? Existe uma discussão sobre o destino dos animais, né, como é que vai ser, se esses animais serão mortos ao final, como é que vai ser feito isso, se existe a possibilidade dos animais serem adotados ao final ou não. Né? Então, isso é discutido.
Qual é a eficácia dos refinamentos, né? Então, se avalia bastante os protocolos analgésicos, anestésicos, como é que é feito esse controle de dor. Se existe enriquecimento ambiental, isso é uma exigência, né, bem recente, nesse último ano, em que nós temos, para as espécies, aqui eu trago roedores, né, as instalações para roedores e lagomorfos têm que ter, obrigatoriamente, enriquecimento ambiental, certo? Qual é então, a eficácia de alojamento, de manejo, enfim, de cuidados, né? Eu falo bastante com os meus alunos sobre treinar os animais para cooperar ou facilitar a habituação dos procedimentos. Então, está um pouco escura essa imagem, mas aqui é um ratinho que está tomando de uma pipeta, de uma seringa, né, um produto, em vez de se colocar uma sonda, né, para administrar diretamente no estômago do animal. Então, a gente tem que trabalhar um pouco essa relação que nós temos com os animais de pesquisa. Quais são as estratégias, né, de mitigação da gravidade? Então, muitas vezes, vocês vão ver que nos formulários que vocês preenchem da SEUA, vocês têm que indicar qual é a gravidade daquele procedimento, né, que pode ser de 1 a 4. Então, 1 mais leve, 4 que é aquele bastante invasivo. Os refinamentos, eles podem até atenuar, diminuir esse grau de invasividade, né? Então, se tem detalhamento de pontos finais humanitários, quanto maior o grau de invasividade, mais detalhamento, mais cuidados são exigidos, né? Então, a duração, a frequência desse monitoramento, os endpoints, né, os pontos finais humanitários, se são bem descritos, mitigação de dor e etc. Entendendo que nós temos responsabilidades que são compartilhadas, né? Então, os pesquisadores, os responsáveis técnicos, todos os biotérios que nós chamamos, né, instalações animais, têm necessariamente uma figura de coordenador e de um responsável técnico, que tem que ser um médico veterinário, né, segundo o CONSEA. E o nosso compromisso é de promover o bem-estar dos animais, e a SEUA é principalmente de fazer cumprir os 3 R's, né? E garantir que apenas estudos essenciais que justifiquem o uso de animais sejam aprovados. O CONSEA, isso aqui eu tirei da página do CONSEA, ele recomenda o uso de 2 guias. Então, o ARRIVE é um guia para formulação dos artigos científicos, né? Então, quando vocês estiverem escrevendo os artigos, utilizem esse guia, tem ali o link, né, onde pode ser encontrado esse guia. Nós já temos a tradução para o português. E o PREPARE, que é o planejamento dos experimentos. Então, primeiro utilizem o PREPARE, que ali ele tem um checklist, vocês vão utilizar, ele é bem prático, é um checklist mesmo de tudo que vocês precisam ter no projeto. Essa orientação, então, é de que as SEUAs utilizem para avaliação esse modelo do PREPARE, e que os pesquisadores, que avaliadores de revistas e tudo mais, utilizem também. Tá? Então, é a recomendação que eu deixo para vocês. Pode passar. Questões importantes, então, relacionadas ao CONSEA e à SEUA: jamais inicie um projeto de pesquisa ou plano de aula sem aprovação da SEUA. Certo? Isso é uma questão que sempre a gente tem bastante problema, porque vocês precisam prever com antecedência que a SEUA precisa de um tempo para fazer avaliação, né? Então, a gente tem que se colocar isso certinho no cronograma. Execute o projeto conforme foi aprovado, porque o que acontece? O que nós temos visto? Existe a aprovação de um projeto, aí depois se solicita relatórios parciais, relatórios finais, e ali vocês vão anexando a produção relacionada àquele projeto. E aí, o que a SEUA tem feito de investigação é: será que os artigos produzidos estão dentro daquela metodologia aprovada?
e às vezes tem conflito nisso, né? Porque a gente entende que ao longo a gente pode ter que fazer mudanças, né? Ter que fazer alguma coisa para que não deu certo, enfim. Mas para isso existe lá na nossa página, né, o link da emenda, né? Então se faz toda a indicação de pessoas que mudaram, equipe que mudou, tudo isso tem que ser informado, né, lá na nossa página. Mais recentemente, então, essa normativa do Conceia, ela exige capacitação de toda a equipe, capacitação ética e prática, né? Isso é uma normativa de 2021 que entra em vigor agora em maio desse ano, mas a nossa CEUA já exige isso desde 2012. Então, o pessoal já é um pouco acostumado a ter que fazer os cursos, né, que a gente se envolve aqui, são os cursos que a nossa CEUA já exige, né, mas essa normativa traz algumas mudanças, então tem algumas outras formas de demonstrar essa capacitação, né, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Existe uma rede internacional de cultura de cuidado, que é uma proposta, né, uma campanha feita por vários comitês de assessoramento, né, comitês de ética, que eles propõem que as instituições adotem, então, né, essa cultura de cuidado, façam projetos que sejam institucionais e que envolvem isso, para que se melhore o bem-estar dos animais, a qualidade científica, que eu não entrei nem em detalhes sobre um grande problema que temos, que é a irreprodutibilidade de muitas pesquisas. Então, visa um pouco isso. O cuidado com a equipe, né? Então, temos um conceito, que é o One Welfare, que é semelhante àquele conceito de saúde única, né? Uma saúde, saúde única. Temos também esse de um bem-estar, ou bem-estar único. Porque nós sabemos que o bem-estar do humano, das pessoas que trabalham com os animais, está diretamente relacionado ao bem-estar dos animais em si, né? E transparência com as partes interessadas. Então, nós temos que mostrar, né? Nós não podemos ficar nos escondendo dentro, né, da universidade. Como é que, né, aquela coisa de se esconder, se fechar no laboratório e não mostrar para a sociedade o que acontece, né, aqui dentro. Pelo contrário, tem vários, não sei se vocês já viram, mas tem páginas de instituições de pesquisa onde você entra na página e existe a filmagem dos ambientes de experimentação. Tem as pessoas cuidando dos animais, as pessoas fazendo cirurgia. É como se você fizesse uma visita dentro dessas instituições. Então, é a transparência que se quer em pesquisa, né? Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que, nesse sentido do bem-estar único, né, nós temos, a nossa CEUA tem um programa de adoção de animais, que foi bem recente, nós estávamos ainda na pandemia quando formulamos, mas na página vocês encontram as orientações, né, de como fazer essa adoção de animais pós-experimentação, porque faz parte do bem-estar dos animais a possibilidade de ter uma vida pós-experimental, né? Então, lá temos um guia de adoção de roedores, começamos, né, então, já de uma forma institucionalizada, né? Não é aquela coisa de vamos tentar resgatar ratinhos ou sair com um animal debaixo do braço. Não, isso tudo é de uma forma também, né, transparente e apoiada pela instituição, certo? Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já estou estourando o meu tempo, e eu acho que é melhor a gente deixar espaço para perguntas. Isso aqui é só mais alguma
parte de curiosidade sobre os projetos, né, que nós avaliamos, nós temos o nosso sistema que mostra qual é o grau de invasividade desses projetos. Eu fiquei bem surpresa, porque a Luciana disse, nossa, que avaliam quantos por ano? 2.000 projetos? Nós tivemos 76 projetos e a gente tem um trabalhão para analisar tudo isso. Eu não consigo imaginar um tanto de projetos que ela falou. Mas, enfim, pode encerrar a apresentação e aí eu fico aberta para perguntas. Obrigada. Bom, agradeço muito, né, as duas Lucianas aí pelas apresentações, e agora a gente abre então para o debate, aqui só registrando, né, que além dos presentes aqui na sala, nós temos, pelo web conference, 79 participantes, né, então a gente tem uma bela audiência aí mostrando a relevância desse tema. Bom, abro para as inscrições, quem tiver interesse em fazer uma pergunta, um questionamento, fiquem à vontade. Pois não. João, tu me ajuda com aqui. Bom dia a todas as pessoas, meu nome é Jaime, eu sou professor do curso de graduação e de pós-graduação em serviço social. Em primeiro lugar, queria agradecer a contribuição das professoras Lucianas, mas, obviamente, em virtude da minha área, meu questionamento vai para a primeira Luciana, mas também fiquei muito grato de saber o trabalho, né, que se faz lá pelo CEAL, que, por a gente gostar de animais, a gente também escuta muita coisa do que vem sendo feito em relação à pesquisa com os animais e a posição, né, da universidade em torno disso. E também queria dizer que os questionamentos que eu vou colocar não significam de modo algum uma diminuição da importância daquilo que vocês reiteradamente vêm escutando a respeito do trabalho que o CEP desenvolve, porque, de fato, deve ser um volume de trabalho muito grande, com uma dificuldade muito grande de operacionalização, e é isso um pouco a minha questão da reflexão. Como é que a gente discute a questão da ética na pesquisa quando a gente não tem as condições objetivas de garantir, inclusive do ponto de vista ético, o trabalho daqueles que desenvolvem essa atividade, seja quem vai avaliar os projetos e seja aqueles que têm que encaminhar ao CEP o projeto após a sua elaboração. E aí eu queria focalizar principalmente em alguns exemplos muito práticos, né? Embora a resolução 510, e eu mesmo vou me denunciar, fale sobre, olha, todos os trabalhos de conclusão de curso devem passar pelo CEP. E aí eu fico olhando para os meus alunos, estudantes, trabalhadores, que têm no semestre, um semestre que a gente acha que são 6 meses, mas são 4 e às vezes 3 para elaborar o seu projeto, elaborar o TCC, defender o TCC e a tramitação no CEP, e muitas vezes a gente de fato acaba. Claro que a gente tem percepção disso, dessa importância, da complexidade do tema, mas algumas vezes, até porque está na própria resolução 510, e que o CEP não vai entrar no mérito da pesquisa no campo das ciências sociais aplicadas, o CEP tem a preocupação de olhar para ver se os requisitos éticos da pesquisa estão sendo também observados por quem está propondo o projeto. Mas esse time, nós estávamos conversando aqui, esse time das exigências da universidade, dos prazos. Eu estou só falando da graduação, na pós é a mesma coisa, porque ainda que a gente possa pensar que os nossos estudantes, alguns deles, tenham bolsa para se dedicar ao mestrado, o valor da bolsa residindo em Florianópolis, a maioria dos estudantes tem que voltar a trabalhar. Então, nós temos um conjunto objetivo, das condições objetivas de vida de quem pesquisa e dos trabalhadores da educação superior, que somos nós, que tem algum complicador muito grande. Eu acho que tem muito sentido tudo aquilo que a primeira professora Luciana colocou, né, nas áreas médicas, o controle a respeito dessas pesquisas, mas, de fato, há um hiato que a gente precisaria pensar melhor da maneira como encaminhar os projetos nas áreas das ciências humanas e sociais aplicadas. A gente isso já foi objeto, inclusive, no final do semestre passado. Acho que eu até imaginei que talvez a direção do centro
tivesse mobilizado, mas é uma iniciativa das pró-reitorias, né? Porque era um tema que nós íamos chamar o debate, e, né, deve ter um monte de colegas aí de outras áreas da administração também que colocaram isso, pessoal das ciências contábeis, enfim, todas as áreas. Então, a minha questão é, o que efetivamente pega nessa questão, né, dos projetos? Porque eu já enviei vários projetos, alguns passaram tranquilamente, e outros eu seguia o mesmo roteiro e, de repente, volta tudo. E aí, de novo, e eu realmente, daí, por isso que eu disse que eu me denunciar, todos aqueles projetos que têm análise documental, e eu, inclusive, desencorajo os estudantes a fazerem pesquisa empírica, que é essencial para a nossa área, porque o tempo está dizendo, ó, o teu prazo vai estar lá e você não vai conseguir, não faz isso. Então, a gente tem um problema. Eu não sei qual é efetivamente a solução, não estou aqui nem para acusar que vocês estejam travando, como vocês dizem, mas a gente tem um problema objetivo a ser dirimido, a ser diminuído, um fluxo, né? Eu estava vendo, inclusive, na resolução, né, que quando fala no artigo 9º que o sujeito da pesquisa tem direito a saber, por exemplo, se a pergunta que eu faço a ele vai ter um sofrimento em virtude da pesquisa, de lembranças de memória, como é que eu, assistente social, que não entendo nada de comportamento, vou ter controle sobre isso? Então, acho que tem algumas coisas muito estranhas que a gente precisaria discutir melhor de como garantir isso. Tem mais coisas, mas para não me alongar aqui, eu deixei com vocês. Obrigado. Foi, né? Tá. Obrigada. Acho que são extremamente pertinentes os comentários. Eu só pediria, assim, que ninguém falasse especificamente dessas questões, porque de casos específicos nas suas pesquisas, porque a gente tem um termo, né, de sigilo e confidencialidade. Então, eu não posso me manifestar sobre nada, nenhuma pesquisa em si, né, porque eu estaria infringindo algo que eu sou, né, como membro do CEP, não gosto da palavra, mas subjugada à CONEP, né? Então, isso é uma questão. Então, acho que o primeiro ponto importantíssimo de salientar é que, como a Luciana comentou, e vou até no futuro copiar uma coisa da tua apresentação, que tu falou assim, deixando bem claro que, olha, quem manda é o CONSEA, né? Porque às vezes as pessoas parece que tem o entendimento de que somos nós aqui. Não, eu sei que não, eu só vou aproveitar para deixar, eu sei que tu não disse isso, né? Mas para deixar claro que nós respondemos à CONEP, né? Então, assim, dos 2.000 projetos, essa média mais ou menos ao ano, menos de 5% deles, né? Não é pouco pelo volume, né? Mas menos de 5% deles excedem o trâmite regimental da CONEP. Tá? E quando esse trâmite excede, ele não passa de 10 dias, certo? A primeira questão é que tu levantasse um monte de questões, vou tentar acompanhar, né? Bom, o cronograma ele faz parte da pesquisa. Então, é lógico que a gente tem que saber o que a gente pode pedir do aluno de graduação e de qual aluno de graduação que está ali adiante de um TCC, né? Então, assim, a execuibilidade é um critério. Se não tem condições de ser execuível, não deve nem fazer a pesquisa. Então, não é um problema nesse sentido do trâmite que vai levar, porque o cronograma ele faz parte, né? A outra coisa é que tem que levar em conta o tempo regimental desses 40 dias. Um dos maiores desafios, quais são? É que a gente faz o parecer, daí a gente pontua, né? E muitas vezes o pesquisador mantém coisas que foram pontuadas no parecer anterior, né? Então, por exemplo, assim, existe uma cultura equivocada que a gente quer
tem trabalhado bastante para modificar é a linguagem contratual de TCLEs, né? Então, vocês viram ali que, no início, eu falando da questão legal, ética e moral, né? Mas o TCLE ele não tem uma finalidade jurídica. Então, ele não deve, e ele tem que ter um tom amigável, né? E, normalmente, eles não são elaborados dessa forma. Então, é muito comum eles serem escritos em teor declaratório e, no final, fulano de tal, muitas vezes pedem até RG, contrariando, inclusive, leis que a gente tem atualmente, que estão em vigor já, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Afirmo que entendi. Então, assim, o TCLE ele não é um contrato. Ele não tem essa finalidade. E muitas vezes acaba indo e voltando, porque eu dei apenas um exemplo, tá? Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda coisa é, a gente tem tentado, e veja, né, que dentro desse contingente todo, a gente tem tentado, para reduzir essa demanda e conseguir facilitar, a gente tem feito aprovações lá de referêndum quando o projeto já passou de 2 versões e são pendências pontuais, né? Então, assim, nossa, o pesquisador esqueceu, botou, o CEP trocou de sala, né? Então, agora é a 701. O pesquisador manteve a sala 401 porque usou um TCLE antigo e esqueceu de trocar. Eu não vou esperar todo o tempo da reunião para solicitar essa modificação, né? Mas isso também depende do parecerista que vai pegar aquele, porque ele não tem a obrigação de pegar isso, né? Numa reunião, fora da reunião, e elaborar o parecer. Como eu disse, a gente tem uma equipe assim incrível e muito comprometida e que todos os pesquisadores, todos os membros do CEP acabam fazendo isso, né, para tentar acelerar. Mas é uma coisa que a gente também não impõe porque ao membro, né, porque a gente sabe que nós somos colegas de vocês. Então, esse cronograma apertado que vocês estão passando, a gente também passa. As disciplinas que vocês, né, estão cheios de alunos e dando aula, a gente também. Só que a gente tem esse adicional e vocês têm outros, né, de atribuições. Então, acho que essa é a outra questão. A segunda é com relação a... A Plataforma Brasil vai mudar, né? O tempo de trâmite, a ideia é reduzir, mas tem projetos que o tempo de trâmite está sendo, quando entrar em vigor na nova plataforma, vai ser de 1 semana. A verdade é, vocês viram, os quase 2.000 pareceres foi até setembro do ano passado, não chegou a dezembro. Nós temos... A gente está sempre com o número abaixo do mínimo de funcionamento. Então, assim, uma das maneiras da gente conseguir agilizar é que vocês venham para o CEP também, né? Porque a gente precisa de pessoas. A gente manda para os centros pedidos e a gente nunca recebe. Então, assim... agilizar isso e conseguir entregar maior, a gente não vai conseguir fazer sem vocês entrarem no jogo junto, né? Então, essa é a outra questão. Porque toda essa mudança que está sendo prevista, a gente precisa igual ter gente, né? E daí, uma coisa que chegaste a falar, né? Eu entendo que da área da saúde. Não, de qualquer área, né? Não é da área da saúde. Como eu disse, a gente não precisa fazer uma cirurgia cardíaca. É o direito da pessoa. Bom, não vou conseguir submeter no CEP, não tenho cronograma viável, vou fazer uma pesquisa que não envolva a necessidade de submissão. Faz uma revisão da literatura. Eu sei, é frustrante, com certeza, mas o cronograma ele é parte da pesquisa. Inclusive, a gente tem que analisar e ver essa viabilidade. Então, a outra questão
é com relação a, eu passei um projeto, foi aprovado, outro não foi, né? Não é que não foi aprovado, ficou em pendência. Bom, isso eu acho que foi super bem pontuado, Jaime, porque o que acontece? Não é um checklist, existe checklist que norteia, mas a análise e a apreciação ética, ela é individual. E por isso que, por exemplo, a Plataforma Brasil ela não aceita projeto guarda-chuva. Porque dentro de um projeto guarda-chuva eu tenho várias pesquisas. Eu não tenho como ter um TCLE. Às vezes não é nem a mesma pessoa. Então a pergunta de pesquisa ela é isolada. Tanto é que a gente formalizou essa consulta para a CONEP e eles ratificaram essa posição, né? Então, a análise e a apreciação e as considerações, elas não são iguais, nem serão. E se elas fossem, a gente nem precisaria estar lá, porque a gente não faria aquela análise individualizada. A gente apenas seguir um checklist, e isso uma máquina pode fazer. Então, assim, o que diferencia uma análise e apreciação ética é conseguir, para a pergunta de pesquisa, como aquele estudo foi desenhado, fazer para cada um deles, né? Então, acho que essa é a questão. E eu deixo aqui o convite para todos os professores, né, que tenham interesse em compor o CEP, porque a gente realmente precisa. Essa demanda também foi levada para a Câmara de Pesquisa, mas é um trabalho que a gente não vai conseguir resolver, né, sem um envolvimento coletivo, certo? Da Letéia. Bom, só para dar um descanso também para a doutora Luciana e né, que a gente possa aproveitar também das duas debatedoras, aqui tem uma pergunta no chat, então, para Luciana Honorato. Como ocorre a avaliação dos planos de ensino? A avaliação é semelhante à análise de projeto da Aletheia? Bom dia, Lê. Eu tenho aqui meus contatinhos que estão participando. Então, Ale, a nossa CEUA tem o formulário online que você faz essa distinção entre projeto de pesquisa, e aí seriam alguns dados, né, que precisam ser informados, e o plano de ensino. Mas são, basicamente, assim, os itens que a gente avalia são semelhantes, né? Então, se respeita os 3 R's, a necessidade daquelas aulas serem com animais ou não, né? Então, o Conceia tem algumas normativas que são mais específicas à parte de ensino mesmo, né? Então, somente aquilo que tenha uma necessidade, por exemplo, de uma habilidade, né, de desenvolvimento de habilidades, então, que se precisa utilizar animais realmente. Então, há muita substituição na área de ensino, a substituição por vídeos, né, outros métodos que não utilizem animais, então, também são propostos, né, então, se vê. Mas, basicamente, né, o nosso norteador são esses 3 R's para os planos de ensino também. Certo? Sobe um pouquinho agora ali, João. E aí tem um questionamento aqui também no chat da Anice, para Luciana Antunes. Como o Comitê de Ética tem avaliado projetos de pesquisa que têm como dados para análise, por exemplo, comentários de acesso público feito por usuários de mídias sociais? Observação, sabendo que não é factível obter assinatura em termos de consentimento. De novo, né? Eu vou falar, acho que todas as vezes isso, porque é sempre importante entender que eu não estou me referindo a nenhum projeto em si,
que ele precisa ser analisado pelo CEP. Então, muitas vezes, os pesquisadores telefonam para perguntar, né? A gente não tem como se manifestar sobre um projeto em particular sem ele ser submetido para análise e apreciação. Então, eu vou falar mais sobre os desafios, né, pós-modernos que a gente tem e que, com a pandemia, avançaram mais ainda, que são essas pesquisas em ambientes virtuais, né? A CONEP lançou logo, foi um pouco de tempo depois da pandemia, um ofício curricular falando sobre, né, as particularidades em ambiente virtual, também estão na nossa página. Esse ano ela relançou, e agora em caráter definitivo, né, sobre as orientações e as particularidades que tem que ser feita, né? Quando a gente tem pesquisas que não são viáveis, né, de serem coletadas o termo de consentimento, o pesquisador pode submeter um projeto de pesquisa solicitando a dispensa de TCLE, né? Para fazer essa análise, a gente vai se nortear pelos princípios, basicamente, porque, assim, a gente tem a resolução, mas a resolução ela não abarca tudo. Muitas vezes a gente tem que ler pareceres de bioética, às vezes a gente tem que pedir, inclusive, um parecer, né, para algum... A gente pode fazer né, pareceres ad hoc. Então, assim, cada caso é um caso. Dito isso, para fazer a análise de dispensa de TCLE, o pesquisador ele tem que, primeiramente, justificar isso. A gente vê que, muitas vezes, os pesquisadores têm uma dificuldade de fazer a justificativa, né? O que a gente leva em consideração para fazer a análise dessa dispensa, nós utilizamos o que é preconizado pelo CIOMS, que é uma diretriz, né, que, apesar de ser para estudos na área biomédica, ele os critérios que ele utiliza são muito similares ao que tanto a 510 quanto a 466 se propõem, que são 3 critérios ao mesmo tempo para serem satisfeitos. O primeiro deles é a impossibilidade de não ser realizada a pesquisa, né, de outra forma. Tá. O segundo é que essa pesquisa não tenha riscos acima dos mínimos esperados. E o terceiro é o valor científico e social, que não somos nós que avaliamos isso, mas os critérios de valor científico e social. E, muitas vezes, uma pesquisa ela pode ter valor científico, segundo, né, os critérios estipulados, mas se ela não tiver um valor social igual, não se indica a aprovação, certo? De qualquer forma, como envolve seres humanos, tem que passar e tem que pedir. Bom, existe a possibilidade desses dados serem anonimizados? Como é que vai ser feito isso, né? Não, é uma conta de Instagram da @florzinhaufsc32 e eu vou colocar na dissertação, no TCC, e vou identificar. Não, isso não tem a menor possibilidade. Então, assim, pode parecer bobo o que eu estou falando, mas, por exemplo, assim, muitas vezes, a gente vai fazer um grupo focal com trabalhadores de um setor e nós vamos dar nomes de cidades para eles. Bom, tem 5 pessoas, trabalham no mesmo setor. Dependendo do que a pessoa falar, já sabe.
Então, assim, se nós tivéssemos agora numa pesquisa, não sei se tem outro gaúcho aqui, mas se largar um tchê, vão saber que sou eu, não precisa. E daí eu tenho que estar ciente disso, porque eu, como pesquisadora, posso não saber, né? Então, se eu contemplar isso, né? Se eu aviso, e mesmo assim eu estou esclarecida disso, pode ser que, mas, de novo, tem que ter esses 3 critérios para solicitar, certo? E lembrando que, mesmo que o projeto não seja aprovado, né, a solicitação de dispensa, o pesquisador ele tem total direito a recorrer dessa dispensa, né, ou da não aprovação do protocolo. Então, assim, ele pode recorrer à CONEP, certo? Então, eu acho que é super importante também saber que não encerra necessariamente no CEP. O pesquisador tem assegurado esse direito de recorrer, certo? Obrigada. Primeiramente, meus parabéns e muito obrigado a todos que organizaram esse evento, mas as 2 palestrantes. Quando eu saí de casa, o meu filho me perguntou: mãe, tu acha que tu vai aprender alguma coisa? Eu juro que ele perguntou. Eu falei: acho que vou. Eu aprendi muitas coisas e realmente muito obrigada. A minha pergunta é para a Luciana. Bom, as 2 são Lucianas, né? Não Honorato. Em relação às coisas que tu vem discutindo nas últimas respostas, no Comitê de Ética de Uso de Animais, os pesquisadores precisam fazer um curso e passar por um credenciamento, e no de Ética em Humanos não. E aí eu já fiz isso para fazer colaborações internacionais, quando eu já fazia pesquisas, e achei muito útil, porque várias das coisas que tu está explicando agora, eu aprendi nesses cursos, coisas que são bastante óbvias se a gente parar para pensar, só que o que eles fazem é fazer a gente pensar nisso, né? Então, a UFSC não está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido? Acho que é melhor deixar ligado. Ótima colocação, né? Eu costumo comentar que a nossa relação, e agora falando como pesquisadora, a nossa relação como CEP é que nem quando a gente sai a primeira vez, né, para fora e a gente acha tudo lindo, que é bem limpo o chão, que ninguém joga lixo no chão, que na Harvard tudo funciona, né? E lá a gente faz tudo certo, inclusive o cursinho, mesmo sendo professor velho, a gente faz, porque a gente sabe que não vai tocar em nada se não fizer, e acha lindo, e acho ótimo isso. Mas eu não vejo como uma viabilidade, porque eu acho que atualmente a gente precisa de uma cultura institucional de entender que não existe integridade científica sem análise e apreciação dos protocolos. Então, assim, eu acho que obrigar a fazer o curso vai gerar mais resistência do que auxílio. Mas a gente sempre recomenda. E na nossa página tem, né, ali na aba esquerda, vocês vão ver que tem um link para os treinamentos da CONEP. Então, assim, a CONEP, ela fez nesse projeto de qualificação de CEPs, ela tem vários cursos que são extremamente curtos, cursos só sobre TCLE, ou sobre a resolução 466, ou sobre a 510. Então, assim, uma série de cursos, né? E que nós encorajamos, nós somos um órgão educativo, o curso está ali, ele é gratuito, pode fazer pausado, ele leva em 1, 2 horas, às vezes, no máximo, e é muito esclarecedor, né? Então, acho que muito bem levantado para a gente também dizer que isso está disponível, né? E tem coisas que a gente, como pesquisadora, a gente não consegue enxergar, né? Às vezes, a nossa tendência
é sempre superestimar benefícios e minimizar riscos e desconfortos. E daí a gente fala assim, tá, ok, mas qual é o risco de uma pesquisa que eu vou entrevistar alguém? Eu não vou nem falar sobre nada que a mobilize. Não, nesse caso, risco inexistente não existe, né? Ele pode ser, no máximo, desconhecido, mas não pensar no risco somente como algo físico, mas também como desconfortos, né? Eu costumo dizer que uma das coisas mais preciosas que nós temos como indivíduos atualmente é o tempo. Então, assim, um desconforto pode ser ficar sentado respondendo um monte de pergunta. Tá? E isso não quer dizer que a pesquisa não vá acontecer, mas a gente conseguir ter esse olhar, né? Mas, super bem pontuado, professora, os cursos eles estão disponíveis e a gente sempre que entram em contato, a gente manda o link desse projeto, mas ele está na nossa página, né? E a gente sempre pede, tanto para todos os pesquisadores, alunos, orientadores, fazerem. Uma questão, né, que é comum assim a nível de pós-graduação, de quem trabalha com experimentação animal, hoje em dia esses projetos são colaborativos, envolvem várias pessoas, várias instituições. Né, Luciana, queria que comentasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, se eu tenho um projeto que normalmente tem um responsável, está vinculado a uma dissertação, uma tese, mas envolve uma série de estudantes, alunos de iniciação científica, etc. E muitas vezes isso depois avança para uma colaboração com uma outra instituição. Né, como é que é o trâmite? Quer dizer, isso requer aprovação em todas as instituições, toda essa equipe ela tem que passar por esse treinamento. Queria que comentasse um pouquinho sobre essas questões práticas, né? Sim, Rui, é bem interessante essa pergunta, porque lá no início do Conselho, as primeiras normativas permitia que uma instituição que tivesse SEUA avaliasse projeto daquela instituição que não tivesse a SEUA. E, atualmente, isso não pode, né? Todas as instituições têm que ter sua SEUA e tudo que for feito na instituição tem que ser aprovado pela SEUA da instituição. Então, a gente entende, né, que essa colaboração existe, que o projeto que foi aprovado lá na outra universidade, ele pode vir, né, o todo daquele projeto para a nossa SEUA, mas precisa dessa avaliação da SEUA institucional, né, o que há alguns anos atrás não havia essa necessidade. A gente poderia ter, né, a avaliação de uma SEUA e pronto. Agora não, a gente precisa ter, assim, as partes que forem feitas na UFSC tem que ter o aval, né, da SEUA da UFSC. Há muitos anos atrás, foi acho que um congresso em 2006, agora eu me lembrei disso, em 2006 fui no congresso onde uma grande pesquisa estava sendo feita em uma universidade e ela era toda financiada por uma instituição dos Estados Unidos. E aí nossa, mas como que vocês têm tudo isso? Nossa, que colaboração interessante. E aí a pessoa me disse, é que lá não foi aprovado essa pesquisa nos Estados Unidos. E aí vieram fazer no Brasil, porque aqui podia. 2006, né? Então, fica bem mal, né, para a instituição uma situação assim. Mas assim, é um exemplo que eu dou de bastante tempo atrás, mas a gente, né, evoluiu bastante nesses últimos anos e atualmente está isso, né? Cada parte avalia, então, dentro da sua SEUA. Bom dia. Daniel Borges, eu estou atualmente como subcoordenador do programa de pós-graduação em Química e me interessou muito o assunto porque deve ser do conhecimento de vocês. Na semana passada nós tivemos um episódio bastante lamentável, né, no nosso programa, que ganhou inclusive dimensão nacional em portais de notícias, etc., envolvendo um caso de misoginia e homofobia, né, de um doutorando do programa na semana em que ele iria defender sua tese.
Claro que isso foi divulgado, antes de mais nada, em rede social, então ganhou uma dimensão enorme, isso se difundiu de maneira muito rápida, até que chegasse aos canais oficiais, e nós demoramos, inclusive, para ser informados oficialmente, a gente começou a agir antes mesmo que isso acontecesse, né? E, para nossa surpresa, quando nós fomos recorrer à legislação, etc., da universidade, no contexto nacional, de modo mais abrangente, nós observamos que existe um enorme vácuo no que diz respeito a essas questões regimentais e de comportamento, especificamente para pós-graduandos, né, na universidade. Então, a ponto de a nossa atitude no momento é criar uma comissão de ética nossa, do nosso programa de pós-graduação, para que nós possamos estabelecer uma resolução normativa que trate desses assuntos e dessas questões, né? Eu nem sei se isso vai ter peso jurídico, né, se a gente vai ter, digamos assim, respaldo legal para agir, né, em relação a essas questões daqui em diante, mas foi a nossa atitude de emergência, né? E eu sei que isso levantou muitos debates, inclusive na universidade, inclusive na Câmara de Pós-Graduação, e, na verdade, eu acho que não tem uma pergunta, é mais uma colocação mesmo. Eu vi, por exemplo, que foi instituída em 2018 uma comissão de plágio e má conduta em pesquisa científica, que tinha como uma das atribuições elaborar procedimentos, normas, etc., que pudessem subsidiar as ações, né, em relação a questões que eu imagino que envolvam questões como essas, de diversidade, gênero, etc., mas até o momento a gente ainda não tem, o fato é que a gente não tem ainda nenhuma documentação oficial, né? Então fica aqui o apelo, né, a sugestão, mais do que uma sugestão, uma solicitação de fato, de que a ética seja discutida no ambiente universitário e na pesquisa acadêmica na UFSC, num âmbito muito mais amplo do que o que já me parece muito bem estabelecido, que é a experimentação com animais e com seres humanos. Acho que a gente tem questões que permeiam todos os programas, todas as linhas de pesquisa, e que, infelizmente, não estão regulamentadas hoje no contexto da universidade. Tá? Obrigado. Muito obrigado, professor Daniel. Excelentes colocações, né? E pode ter certeza, é um compromisso da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eu acho que, assim, num contexto histórico, ele segue um pouco o que, né, a professora Luciana mencionou, quer dizer, a partir de um evento, né, que, assim, que choca, a gente sabe que não é o primeiro, não é o único, né, mas ele com certeza acelera processos, né, e acelera as ações. Então, em nome da própria EG, né, me comprometo aqui a avançar e nessa questão de legislação, e sempre que esse tipo de evento, de situação ocorrer, né, a universidade vai tentar atuar, né, da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Bom, considerando o horário, né, eu coloquei como um ponto final, assim, um limite às 11 horas. Eu gostaria de passar a palavra para os debatedores fazerem as suas considerações finais. Existe mais uma? Sim, por favor. Então, a última, e depois a gente passa por umas rápidas considerações finais. Então, cumprimentando também, né, a própria EG pela organização, por a chamada, né, as duas colegas, a disponibilidade, a fala. Eu sou Tânia, nesse momento na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social aqui. Então, essa área das ciências sociais, né, aplicada sempre bate muito para a gente. Mais uma questão também territorial, por exemplo, os nossos alunos da pós-graduação consultam, eu moro no Paraná, em Alagoas, né, isso faz parte, eu posso submeter o projeto no meu estado? Né? Então, já teve estudantes que conseguiram tramitar, né, no seu estado, e outros, por exemplo, disseram, não, você é estudante da UFSC, tem que submeter, a gente não aprecia projetos, né, de estudantes que são vinculados à UFSC, mas já aconteceu isso. Então, queria saber né, o procedimento. Quando se trata de projetos interinstitucionais, né, não é o caso que a Luciana falou de uma instituição do exterior, mas são projetos aqui com a FRJ, com outras universidades do país que a gente tem, é o mesmo projeto. Precisamos submeter nas várias parcerias,
né? Ou podemos escolher uma das universidades, a UFSC, que está coordenando o projeto, né? Enfim, então essa é uma questão. Uma outra coisa em relação... hoje eu estou com uma estudante de graduação que ela quer que o projeto dela passe pelo CEP da UFSC. E quer entrevistar profissionais de São José, Palhoça, Santo Amaro, Florianópolis, né? Esse trâmite de conseguir a autorização das secretarias municipais de saúde para poder, né, atender os requisitos para submeter ao CEP da UFSC já foi um semestre e muito mais. Aí a minha pergunta se, no caso, a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, que ela pede todos os projetos, pede todos os TCLEs, pede todos os requisitos, é válido só isso, só o documento que a Secretaria Municipal emite, ou ainda eu tenho que trazer, né, esse também como uma autorização para submeter aqui, né? E isso não é só o caso dessas secretarias, mas a gente tem, né, pelo serviço social, os estudantes querem entrevistar profissionais que trabalham no Hospital Florianópolis, no HU, no Celso Ramos, enfim. E essas instituições também têm seus comitês de ética. Elas não... É quase um semestre, é o mesmo procedimento, é os mesmos documentos que você dá para depois reunir tudo e tramitar aqui, né? Então, não sei se vocês estão discutindo essas questões, mas isso também faz com que a gente não está burlando, mas está dizendo assim, né? Vá fazer com documentos públicos, ou muda o tema por causa de prazos, enfim, né? Bom, assim, se há indicação de submissão para o CEP, ou seja, se é pesquisa com seres humanos, e se não for feita, desculpa, não quero ser grosseira, mas é burlar, né? Então, assim, porque não está fazendo o que é preconizado, ponto, né? Às vezes, assim, não, mas eu apliquei o TCLE, mas não interessa, ele não foi aprovado por um CEP, então ele não tem validade nenhuma, né? Bom, dito isso, o que acontece? A primeira coisa é saber qual é a instituição, que a instituição ela é coparticipante ou ela é proponente. Então, no manual da Plataforma Brasil, tem detalhadamente assim, o que é uma instituição proponente, o que é uma instituição coparticipante e quais as atribuições, certo? Essa é a primeira coisa. A segunda questão eu entendo que tenha, por isso que eu digo o cronograma faz parte da pesquisa, porque, assim, se alguém vai pedir a tua assinatura e a tua anuência para uma coisa que seja, né? Bom, Tânia, tu assina para mim para ser minha fiadora, por mais que tu conheça, tu vai ler, né? A mesma coisa. Então, assim, eu entendo que tem o tempo de cada local, mas o mínimo que cada local pode fazer é realmente... Porque nós somos, a partir do momento em que aquela pesquisa é aprovada, nós somos corresponsáveis. Então, assim, o pesquisador responsável e o CEP, o pesquisador responsável é indelegável, né? E daí, mesmo que seja o aluno, o orientador é igualmente responsável, mesmo que seja cadastrado o aluno como pesquisador responsável, isso daí já é outra questão, né? E o CEP também. Então, assim, seria... a gente não cumpriria com a nossa finalidade se isso não acontecesse. O que a gente faz em casos em que são muitos locais de coleta e que, para não atrapalhar o andamento da pesquisa, é que se tenha, primeiramente, uma carta de anuência, que é onde vai começar a coleta. E daí, à medida que for obtendo as outras anuências institucionais, submeta na forma de emenda, né?
e passa a poder coletar naquele local. Tá? Então, a gente tem feito isso, porque às vezes acontece assim, nossa, vão ser todas as secretarias de saúde de todos os municípios. Né? Não tem como, até esperar ter isso, cada local tem a sua demanda de trabalho, tem esse tempo. Né? Então, essa pode ser uma estratégia. Tá, Tânia, tá para fazer isso. E com relação a ser submetido no local em que o indivíduo, não é o local em que está o pesquisador, quem é a instituição proponente. Sabe que eu acho que é uma discussão também muito importante da gente pensar que dentro da instituição os projetos passam no departamento e não passa no nome do aluno. Né? Então, assim, aquele aluno que eu oriento, o projeto não está no nome dele dentro do departamento, certo? Ele está no meu. Daí, na plataforma Brasil, nós não nos opomos, tá? De onde eu vim, só poderia ser pesquisador responsável o professor. Né? E daí eu sempre digo, olha, eu pessoalmente, eu como pesquisadora, sempre sou a pesquisadora responsável, até porque a plataforma Brasil é um registro de, inclusive, da propriedade intelectual daquele projeto. Né? Então, assim, isso é questionável, dependendo de CEP, se eles vão exigir que o pesquisador responsável seja o orientador. Então, daqui a um pouco a pessoa mora no Paraná, mas se ela não vai coletar nada, a instituição que ela está vinculada é outra, por que ela vai submeter lá? Né? Não existe a menor plausibilidade. Né? O que pode acontecer? Muitas vezes vem aqueles projetos que caem para nós, assim, que a gente não sabe como é que veio parar ali, porque a gente não entende o vínculo com a UFSC. Às vezes a gente não consegue nem entender o que é o projeto, e daí a gente pede esclarecimentos para tentar entender se tem alguma parte da pesquisa ou não acontecendo, e quando a gente vê que não tem o vínculo, se a instituição tem CEP, a gente orienta que o pesquisador solicite a retirada, né, e que submeta no seu CEP. Tá? Bom dia a todos. Meu nome é Gerson, eu faço pós-doutorado em Ciências dos Alimentos ali no CCA. Tá? Primeiramente, parabéns para as duas Lucianas pela excelente palestra. E quando eu vi, né, a temática lá no site, o anúncio da questão dessa mesa redonda, eu me interessei bastante e eu imaginei que outras situações também fossem ser tratadas, não especificamente somente a questão de pesquisa com humanos ou animais. Mas, de todo modo, foi maravilhoso. E o meu questionamento, inclusive para o professor Rui, se possível, é justamente, como comentou bem o professor Daniel, em relação a casos lamentáveis, em relação a, por exemplo, homofobia, misoginia, eu queria saber de vocês como que vocês enxergam, por exemplo, no pós-pesquisa, porque aqui foi tudo falado antes e durante a pesquisa. Então, por exemplo, como vocês enxergam casos, por exemplo, de assédio moral, em que o seu orientador ou o seu supervisor exige a inclusão de um coautor que não participou da pesquisa, mas que, por algum interesse próprio, quer que seja incluído, nos quais, por exemplo, o primeiro autor não concorda, outros autores não concordam, mas aquilo existiu. Estou falando de um caso real, tá? Me desculpem a sinceridade. Eu quero saber como que vocês enxergam isso, porque, né, o pós-graduando ele tem suas obrigações, ele tem sua dedicação exclusiva quando é bolsista, mas e como é que é de cima para baixo essa questão? Obrigado. Obrigado, Gerson, pela pergunta. É óbvio que, quer dizer, existe hoje em dia, né, assim, mais ou menos estabelecido por revistas científicas, por sociedades científicas, o que estabelece o grau de autoria, né? Então, o que de fato faz um pesquisador, um colaborador figurar numa publicação científica, né? Então, a gente sabe que tem algumas variações de área para área, né? Mas então tem assim, hoje em dia
o que a gente normalmente recomenda, que dentro da sua área de atuação, da sua área de estudo, né, tenha certificado, né, registrado o que é ser um autor de um trabalho científico. Né? Quer dizer, de alguma forma, participou da questão intelectual, da execução prática, quer dizer, contribuiu, né, de maneira decisiva, né, pegando a sua área, provavelmente, algum experimento, né, que não seria possível de ser realizado. E todas, assim, a nível de ProPG, né, desde o momento, pelo menos, que eu faço parte, né, há 6 meses também, né, não é um longo histórico que eu faço parte como superintendente da pós-graduação, a gente nunca fecha os olhos e não avança, né, nesses processos e nessas denúncias. Né? Então, eu posso te assegurar que toda denúncia, né, todo o processo administrativo que chega aberto, seja por um docente, seja por um discente, seja por um pesquisador, um pós-doc, ele é tratado da mesma forma. Né? Então, nosso papel ali, é claro, é avaliar o programa. Ele tem esse papel inicial, né? A gente sabe que o programa de pós-graduação em que isso está inserido tem esse primeiro esse primeiro local, né, de averiguação, e conforme as coisas vão avançando, tudo que chega na ProPG, eu posso, né, te garantir, que a gente dá um tratamento sério, né, e óbvio que tentando, né, sempre que esses fatos não se repitam, né, e que isso não seja, não tenha, digamos, uma chancela institucional. Tá? Então, é isso que eu posso te garantir. Bom, passo a palavra, né, para as últimas considerações, as considerações finais. A gente já está um pouquinho avançado no horário, então pediria que fossem breves, né, para a gente fazer um fechamento aqui. Passo para a Luciana primeiro. Não, gostaria só de, mais uma vez, agradecer esse espaço, a esse debate que foi bastante rico, e ficar à disposição, né, principalmente o pessoal, os pós-graduandos que vão trabalhar com animais em suas pesquisas, né, que nos procurem sempre que tiverem dúvidas, nós estaremos sempre à disposição. Também gostaria de agradecer ao convite, né, parabenizar novamente pela iniciativa, agradecer a todos que vieram nos escutar e interagir, discutir, e que também estão nos assistindo de forma remota e interagindo. Agradecer à professora Luciana também, que eu aprendi bastante coisa. A última vez que eu trabalhei com animais foi em 2010, e eu fiz muita coleta retroorbital, então, assim... são questões que a gente sempre vai repensar nossa prática, né, e que se manter na conduta e na integridade científica é um trabalho diário, né? E o CEP está aberto para o que vocês necessitarem. Por favor, olhem o nosso site, inclusive a gente solicita também comentários e sugestões do que está faltando para vocês no site. Não confundam comissão de ética com comitê de ética, porque esses tempos teve pesquisador que disse assim, não, mas o site não diz nada, é que estava entrando no site da comissão de ética, que é a parte disciplinar, né? Então, assim, é comitê de ética em pesquisa com seres humanos, para saber que está no site certo. Ok? Muito obrigada. Bom, então, para finalizar, agradeço, né, a disponibilidade das debatedoras. Foi, né, uma sessão muito rica, que também compartilho com a colega, aprendi bastante. Agradeço a presença de todos, né, todos os estudantes, professores, técnicos administrativos, pesquisadores, que
tanto tiveram aqui no auditório, quanto de maneira né, na web conference. Então, agora já caiu um pouco, mas né, a gente teve em torno de 150 participantes ao todo, um número bastante significativo. E é isso, né? Contem com a ProPG, com a ProPesc, os nossos canais. Nós estamos também presencialmente sempre, né, de portas abertas aí para recebê-los. E é isso. Obrigado, um bom final de semana a todos. Essas apresentações elas foram gravadas, tá? E então depois a nossa ideia é disponibilizar os links para os coordenadores, né? Fazer uma ampla divulgação, colocar na página da ProPG também. E eu até vou pedir que as colegas também, se puderem disponibilizar esse material, a gente faz essa disponibilização a todos. Tá ok?